eu queria retomar, enquanto não fica muito distante, eu queria dizer o seguinte, ao contrário de vocês, professoras, no curso de matemática não se educa para ser professor nem de criança e nem de adolescente, nem de adulto, né? No curso de matemática, na verdade, é uma crítica que eu estou fazendo aqui ao modelo de formação que a gente tem na universidade, né, para o professor de matemática e mesmo a formação para professor de matemática, que no caso a licenciatura em matemática, você estuda matemática. Enfim, estudar a parte de você lidar com o humano, ela fica muito esquecida, ela é pouco valorizada nas universidades e, de fato, você estuda muita matemática, resolve muita lista de exercícios. No final das contas, a gente sai sem saber discutir na sala de aula e a gente sai sem saber matemática também, porque, de fato, a gente não discute matemática, a gente faz lista de exercício, né? Então, quer dizer, é uma crítica que eu deixo aqui para a matemática. Então, é uma luta para a gente de todo jeito, né? Depois, quando você vai lidar com as crianças, é uma luta imensa. E lidar com os adultos é outra luta imensa. Quer dizer, tudo. Então, de certa forma, lidar com a matemática e relacionar essa matemática ao humano é uma situação muito complicada, embora depois que o ser humano modelou a matemática, criou a matemática e diluiu essa matemática no mundo, então o mundo passou, as relações sociais passaram a depender desses conhecimentos matemáticos que estão colocados e estão postos aí. E as pessoas lidam com isso naturalmente, porque são obrigadas a lidar naturalmente, porque faz parte da vida quando você nasce, está aí, você tem que lidar com isso. De fato, a gente chega na escola e tira completamente essa carga diária do mundo da matemática e começa a lidar com o conhecimento abstrato, né? Herança dos gregos. Bom, no caso da matemática também, assim como as outras áreas, para nós é fundamental as experiências prévias dos alunos que eles trazem, dos nossos educandos que eles trazem, então, para a sala de aula, são essenciais. Na matemática, elas são essenciais. Depois eu quero fazer, enfim, alguns comentários a respeito de algumas situações das aulas que a gente puxa essa discussão para a matemática, enfim, o que acontece em determinados momentos, em alguns comentários, em algumas discussões que o próprio aluno discute a partir do mundo de casa dele e que a gente traz para poder discutir a matemática na escola, né? Então, o que vem antes, o anterior e conhecer esse educando para nós é fundamental. Então, nesse sentido, qual é a relação assim, entre os códigos, os ícones, os símbolos e a identificação com a realidade, com a cultura? Bom, na verdade, Na matemática. O que ocorre é o seguinte, é que a matemática ela tem uma linguagem muito própria. Essa linguagem foi criada e apropriada pelos homens que vieram logo após. Isso foi sendo difundido e difundido. E, por exemplo, vou começar com uma simbologia assim, bem lógica e simples. Vamos pegar os símbolos numéricos, por exemplo, os algarismos, criados aí pelo homem na sua necessidade de representar as quantidades e operar com essas quantidades. Digamos, esses símbolos, eles são essenciais no mundo de hoje. Por exemplo, quando o indivíduo diz o número do telefone dele, ou o número da casa que ele mora, por exemplo, isso mostra uma aproximação, assim. Sem esse conhecimento numérico, dessa simbologia matemática, é impossível para um indivíduo, hoje em dia, lidar no cotidiano, a não ser que ele se resigne de alguma forma, né? Eu disse um dia desse, assim, o rapaz que mora na rua, ele não sabe ler, ele não tem identidade, ele não sabe... Mas ele também vive à margem da sociedade, quer dizer, ele não participa de fato disso. Então é necessário, de fato, que... Eu queria me meter aqui na questão da linguagem, até porque, como curiosa, né, sobre a linguagem e aquisição da linguagem, e assim... sabendo que a linguagem perpassa todos os conhecimentos. Então, a grande articuladora do conhecimento é a linguagem, a gente sabe disso. Então, eu não queria esquecer de dizer, a gente troca muito, né, eu e a Rosângela, porque durante muito tempo, quando se falava em linguagem, não se pensava na matemática, por exemplo. Exato. Não se pensava na arte. Linguagem parecia uma coisa restrita aos professores de língua de língua portuguesa. portuguesa. E não, a gente entende a linguagem hoje
na perspectiva das linguagens, dos códigos, das simbolizações, né? Naquilo que representa o mundo. Então, a gente entende a linguagem do ponto de vista verbal, sim, oral e escrito, na simbolização do mundo via a palavra falada e via a palavra escrita, mas entende o mundo também na perspectiva da sua representação não verbal, que são essas imagens que estão nos cercando, as cores que nós vestimos, os gestos que fazemos, as caretas, né? Enfim, tudo isso. As coisas que usamos, o jeito que cortamos o cabelo. E isso tudo a gente precisa aprender a ler. Os números, por que o 3 é um número tão sagrado, o 7, né, é um número tão sagrado, o 666 já não é tanto. Enfim, a gente tem que, para ler o mundo de forma competente e libertadora, né, enfim, eu tenho que saber todos esses códigos. Então, quando a gente fala em linguagem e alfabetização, tem que pensar em todos esses códigos. E restringir a alfabetização a ler a palavra escrita e o código restrito a um conjunto de 26 letras, ou seja, ao alfabeto, não estar alfabetizando, porque alfabetizar é levar o sujeito a compreender o caráter simbólico da linguagem nessa perspectiva ampliada. Né? Então, eu digo que eu estou alfabetizando, mas não estou. Eu estou trabalhando com a mecanização de um conjunto muito pequenininho de letras. Porque a grande sacada, né, o grande passo na Lua é eu compreender como é que 26 letras são capazes de simbolizar tudo que eu tenho por dizer, já foi dito, que eu vou dizer. É o caráter simbólico da linguagem. Isso vai acontecer na matemática, na arte, enfim, em tudo que é linguagem, né? Então, eu pensei que 3 aspectos em relação à linguagem são importantes da gente lembrar quando está trabalhando em qualquer área do conhecimento. Esse caráter simbólico da linguagem, e é por isso que na alfabetização, por exemplo, de crianças, muito antes da gente trabalhar com as letras, a criança ela já começa a se alfabetizar quando representa o mundo pelos gestos, né? Quando aponta alguma coisa e descobre que o apontar é um código. Quando grita e o gritar ela descobre que é um código, ela já está aprendendo que uma coisa representa a outra. Quando transforma o cabo de vassoura no cavalinho. Né? Isso. Você significa aquilo que você... Então, esse processo de simbolização, ele é um processo de alfabetização. Então, isso é um processo importante, que no caso da alfabetização de adultos, a arte vai me dar. Vai mostrar para o adulto que esse óculos não é mais um óculos, agora passou a ser o namorado daquele óculos. Inclusive, eles estão bem parecidos. Eles estão bonitinhos, olha, né? Então, eu passou a ser outra coisa. E na matemática, aquele símbolo ele representa outra coisa. Então, a linguagem tem esse caráter. A outra questão é que a linguagem, ela é humana e humaniza. Eu só me humanizo via linguagem, né? Eu sou apresentada ao mundo via linguagem. E a terceira questão é que ela só é aprendida na interação humana. Então, essas características da linguagem, elas são importantes nas nossas ações alfabetizadoras em qualquer área do conhecimento. Vamos a um breve intervalo, o Hora Atividade volta já.